Olá, galera! E então, tudo bem com você? Eu espero que sim. Você está comigo aqui no canal Estudando Química, com essa que vos fala, a professora Ellen Mendonça. E no vídeo de hoje nós vamos resolver as atividades do terceiro ano do ensino médio, referente à semana 2 do PET volume 3. E o tema é nomenclatura de hidrocarbonetos não ramificados. Vem comigo! E antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu no canal, ativou o sininho, está aí recebendo os vídeos, estudando Química comigo. E a você que está chegando agora, se inscreva, ative o sininho, você vai gostar do conteúdo da Química bem simples e bem explicadinho. E se você quer receber um salve ou um grande abraço no final do vídeo, registre nos comentários a sua escola, a sua cidade, que eu terei uma enorme alegria no próximo vídeo deixar um salve aqui para a sua escola e um grande abraço para você. Vamos então para a resolução das atividades. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. E não esqueça de assistir o vídeo também sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Vou deixar aqui os cards do canal, o link para você assistir a aula, caso você não tenha assistido. Vamos lá? Atividade 1. Relacione os tipos de hidrocarbonetos da primeira coluna com os compostos da segunda. Então, nós temos aqui o item 1, aromático, o 2, alcano, 3, alceno e alcino. Então, vamos identificar quem são os aromáticos. Para ser aromático, o composto precisa apresentar uma cadeia cíclica com 6 carbonos e com 3 duplas alternadas. Isso identifica o composto sendo um aromático. Lembrando que cada vértice dessa cadeia, dessa figura, nós temos aqui um hidrogênio. Então, como nós temos 6 carbonos, nós vamos ter 6 hidrogênios. Então, a fórmula é do alcano, do aromático, perdão, é C6H6, primeiro item aí da segunda coluna. Vamos agora, então, para o segundo, que é um alcano. Nós sabemos que os alcanos, a característica principal dele é que ele apresenta ligação simples entre os compostos. Então, o alcano ele tem fórmula geral CnH2n mais 2. Então, onde N é o número de carbonos, nós podemos identificar aqui nesse caso a estrutura, a última estrutura da coluna 2, onde nós temos 5 carbonos, 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. Então, C5H12. Então, esse corresponde ao alcano. Passamos agora para o próximo item, que são os alcenos. Para ser um alceno, ele tem que apresentar dupla ligação. E a fórmula geral dos alcenos, que também corresponde à fórmula dos ciclanos, é CnH2n. Então, onde nós temos a quantidade de carbonos igual à quantidade de hidrogênios, nós temos aqui o C4H8, ou seja, 4 carbonos vezes 2, 8 hidrogênios. Então, C4H8 está aqui no composto, no terceiro composto da segunda coluna. E por último, nós temos aqui os alcinos. O alcino ele tem fórmula geral CnH2n-2, que também corresponde à fórmula dos alcadienos e dos ciclenos. Então, o composto que tem aí essa fórmula é o C3H4, ou seja, 3 carbonos, 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Então, C3H4, que corresponde aí à segunda fórmula da segunda coluna. Atividade 2. Forneça o nome dos compostos orgânicos abaixo. Bom, então, para fornecermos os nomes, nós temos que lembrar das regras da IUPAC. Então, essas regras, elas nos ajudam a nomear os compostos orgânicos. Primeira coisa que nós devemos fazer, primeira regrinha, achar a cadeia principal. O que nós temos nessa cadeia principal? Nós podemos identificar aqui a presença de uma ligação tripla, ou seja, uma insaturação. Quando nós temos uma insaturação, então a nossa cadeia, nós vamos numerá-la a partir do carbono mais próximo dessa insaturação. Então, segundo as regras da IUPAC, eu vou começar a enumerar essa cadeia da direita para a esquerda, ou seja,
para que a insaturação tenha o menor número. Então, ela vai estar no carbono 2. Então, já enumerei, a cadeia tem 6 carbonos. Então, vamos lembrar, como regra geral, o nome de um composto orgânico, ele é dado pelo prefixo, que indica a quantidade de carbonos, depois o infixo, que indica o tipo de ligação, ou seja, se existe a presença de insaturação ou não, nós vamos colocar o infixo an, an, in, e se o sufixo identifica o grupo funcional, que nesse caso nós estamos diante de um hidrocarboneto, ou seja, só temos a presença de carbonos e hidrogênios. Então, quantos carbonos nós temos na cadeia principal? 6. Então, 6 carbonos, X. Nós temos aqui no carbono 2 uma insaturação, uma ligação tripla. Então, para isso, nós colocamos o infixo in. E o O é a terminação do hidrocarboneto. O nome do nosso composto vai ficar X2-in. Na segunda estrutura, nós temos uma estrutura de linhas. Veja que, de qualquer forma que nós começarmos a enumerar, a insaturação vai estar no carbono 1, 2 e 3. Se eu numerar da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, vou ter 1, 2, 3, 4. Então, veja que a insaturação ela está no carbono 1 e a outra insaturação ela está no carbono 3. Então, tanto faz, nesse caso, eu numerar a minha cadeia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Então, vamos considerar da esquerda para a direita, nós vamos ter uma insaturação no carbono 1 e a outra insaturação no carbono 2. Veja que a nossa cadeia principal ela tem 4 carbonos. Se ela tem 4 carbonos, então o prefixo é but. No carbono 1 e no carbono 3, eu tenho 2 insaturações de ligações simples, então di-en. O di refere-se a 2 insaturações e o O, terminação do grupo funcional, que no caso também é hidrocarboneto. Então, o nome desse composto vai ficar buta, a gente coloca o A para ficar uma pronúncia melhor. Então, buta 1,3-dieno. A outra estrutura, temos uma cadeia fechada, onde nós temos aqui 3 carbonos, uma cadeia cíclica. Para isso, a gente coloca antes do prefixo o termo ciclo. A nossa cadeia tem 3 carbonos, então, por isso, prop. An para ligação simples entre os carbonos e O para a terminação O. Então, o nome desse composto é ciclopropano. Existe somente uma dupla ligação na cadeia carbônica D. Então, nós temos na estrutura A o benzeno. Qual que é a característica da estrutura do benzeno? Ele tem 3 duplas alternadas e 6 carbonos, como vimos na questão anterior. É uma cadeia cíclica, apresenta nesse caso 3 duplas ligação. Então, benzeno não é. Propano, um é. Está sobrando aqui um an, porque na verdade esse composto deveria chamar prop um en. Então, nesse caso, temos aqui o en, que identifica uma ligação dupla. Pode ser esse, então, a nossa resposta. Vamos ver as demais. Temos aqui o ciclopentano, ciclo indica uma cadeia fechada, pente 5 carbonos, an, ligação simples, então todas as ligações são simples. Depois nós temos aqui na letra D o pentadieno, penta 1,2-dieno, perdão. Então, pente são 5 carbonos, dieno são 2 duplas ligações, então também não é nosso composto. E temos na letra E o butino, ou seja, in indica uma ligação tripla. Então, acredito que aqui tem um erro de digitação na letra B, porém o composto que apresenta apenas uma ligação dupla, somente uma ligação dupla, é na letra B, o propano, não, o prop 1N. A OGX Energia, braço de exploração do petróleo no Maranhão, do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva gigante de gás natural, uma mistura de hidrocarbonetos leves
constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano e isopentano. Dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm de 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves, constituintes do gás natural, é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presente no composto. O número correto de carbonos nos hidrocarbonetos não ramificados citados no texto é. Então, nós temos que inicialmente identificar quem são esses compostos, quais deles são ramificados, não. Então, vamos lá, o etano. O etano tem o et indica ser 2 carbonos, então é uma cadeia normal, aí está a estrutura. O segundo composto é o propano. O propano tem prop, indica 3 carbonos, nós temos aqui a estrutura, também uma cadeia normal. O isobutano tem 4 carbonos, o but identifica 4, o iso identifica a posição como estão esses carbonos, ou seja, veja que a ramificação do CH3, ela encontra-se no carbono terciário. Então, nesse caso, o isobutano é uma cadeia ramificada. Nós queremos cadeias não ramificadas. Depois, passamos para o butano. But são 4 carbonos. Aí está a cadeia do butano, cadeia não ramificada. Pentano. Pentano tem 5 carbonos, o pente identifica 5 carbonos. Aqui está a estrutura do pentano. E o isopentano também tem 5 carbonos, o que identifica ser diferente a sua estrutura. Então, veja que nós temos aqui também uma ramificação em um carbono terciário, no caso, o segundo carbono. Então, a sequência correta é 2 carbonos, né? O número correto de carbonos entre essas estruturas são 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, porque queremos hidrocarbonetos não ramificados, e no caso do pentano, 5 carbonos. Então, resposta da letra B. Chegamos ao final da correção das atividades da semana 2, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, então, deixa aí seu joinha. E eu vou agora ao momento que eu gosto muito, que é retribuir o carinho de vocês comigo aí no canal. É um salve aí para Ricardo Martins, sempre registrando aí no canal a sua gratidão. Também para o Robert Apolinário, ansioso aí pela semana 2. Um grande abraço para vocês. E para você que ficou a aula até o final, registre nos comentários, na próxima aula pode ser você. Eu deixarei aqui um grande abraço. Até a próxima aula, fique com Deus.